Vasco não tem grana. O Vasco, que era uma SAF, não é SAF agora. A gente não sabe se vai virar SAF de novo. O Vasco tem uma situação muito complicada. E o que me deixa muito, cara, perplexo assim é o seguinte. Hoje eu entrei aqui no Instagram, e aí eu entrei aqui e tava vendo algumas notícias. Aí me deparo com essa daqui, ó. Vasco confia na reversão da decisão com primeira instância a pagar 30 milhões ao ex-treinador Ramon Dias e seu auxiliar técnico Emiliano Dias, tá? O clube vai recorrer ao CAS, mas, cara, mano, o que eu posso falar pra vocês é que, assim, o Vasco tá no amadorismo eterno, mano, eterno. Eu vou passar a matéria aqui pra vocês, mano, porque eu acho tão bizarro, mano, isso que acontece com o Vasco. Porque, vamos lá, gente, o Vasco tava numa pindaíba badanada. Todo mundo sabe da situação que tava o Vasco anteriormente. Aí vira a SAF pra melhorar. Só que o Vasco se une com pessoas que, pra mim, mano, não tinham a menor condição de gerir uma SAF. A 777. A 777, ela vai pro Vasco e ela só faz merda, mano. Essa é a realidade. Ela só faz cagada, mano. E o Vasco, com a 777, ela não consegue manter um time grande, um time forte. Igual ela precisaria ser pelo tamanho que é o Vasco da Gama. Então, assim, aí eu vou, cara, sempre olhando, tá, algumas questões dos clubes e tal, eu me deparo com essa situação do Vasco. Que pra mim, gente, é bizarro, mano. Como que o Vasco fica devendo 30 milhões de reais pra treinador, mano? 30 milhões de reais. Gente, 30 milhões de reais é dinheiro pra caramba. É dinheiro pros caras montar um outro time. Então, assim, o Vasco já tem uma situação delicada. Ele tem ainda uma parte lá ainda que é da 777 lá, mesmo eles não injetando dinheiro e tal, e o Vasco tenta revender a SAF. Mas tá difícil, hein? Tá difícil, ó. Vasco é condenado a pagar mais de 30 milhões em ação de Ramon Dias na FIFA. Cabe recurso da decisão. Gente, cabe recurso, mas acho muito difícil o Vasco ganhar, tá? Sendo bem claro, acho muito difícil o Vasco ganhar. Por quê? Porque, gente, todo mundo que vai pro caso lá, que a FIFA... ela dá grande causa. E aí você recorre, vai pro caso. Sabe por que vai pro caso, gente? Por que o Vasco recorre? Pra empurrar a dívida mais pra frente, mano. Essa dívida, o que vai acontecer? O Vasco vai pagar, uma hora vai ter que pagar. Mas não agora, eles sabem que vão ter que pagar. Então isso vai lá pra frente, tá? Decisão, clube perdeu a ação movida pelo treinador e seu auxiliar técnico Emiliano Dias em primeira instância, mas vai recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte, o CAS. Pode recorrer, gente. Vai ser muito difícil o Vasco ganhar alguma coisa, tá? Muito difícil. Vasco perdeu a ação e foi condenado em primeira instância a pagar mais de 30 milhões e meio de reais ao ex-treinador Ramon Dias e seu auxiliar técnico Emiliano Dias. O clube vai recorrer ao tribunal, ao CAS, né? Vocês viram aí. O clube confia na reversão da decisão, no entanto, caso seja obrigado a pagar quaisquer valores à família Dias, o Vasco irá mover uma ação de regresso e responsabilizar os antigos gestores do clube, a 777 e a CAP, né? Além do ex-CEO do clube, Lúcio Barbosa, e da ex-CFO, Kátia dos Santos. Cara, o Vasco é esperto, né, mano? Os dirigentes do Vasco é esperto. Ah, vou perder. Se eu perder... E eles sabem que vai perder, gente. Quando vai pro caso, é muito difícil você ganhar alguma coisa. Tá no caso, mano. Já era, velho. É um abraço. Aí o Vasco acha que vai reverter isso aí. Gente, não vai, mano. Não vai, tá? Sinto muito falar isso aí, vascaíno, mas não vai reverter. E aí o Vasco hoje tá com o Pedrinho, né? O Pedrinho hoje é o presidente do Vasco. E o Pedrinho, é lógico, vai jogar nas costas dos ex-gestores, né? Só que é o seguinte, gente, quem faz a dívida também é o clube, né? A instituição. Então, com certeza o Vasco vai ter que pagar isso aí de uma vez por todas, tá? Ó, a ação movida pela família Dias, o clube precisaria pagar os seguintes valores. Ramon Dias, ó, é isso que eu fico puto pra caramba, olha os valores. Ramon Dias, 15.715.000 reais de multa, mais quase R$1 milhão de verbas rescisórias, tá? Isso é do Ramon Dias. Emiliano Dias, $2.348.000, ou cerca de 13 milhões e 300 mil reais, e multa de 644 de verbas rescisórias. A informação da decisão e dos valores foi publicada primeiramente pelo jornalista Benê Casagrande, confirmada pelo GE.
Relembre o caso, Ramon e Emiliano deixaram o Vasco após goleada sofrida por 4-0 pelo Criciúma, né, no dia 27 de abril de 2024. O imbróglio começou por conta das duas versões distintas adotadas pelas duas partes. Minutos após a derrota, o Vasco anunciou em seu perfil oficial nas redes sociais que os dois não faziam mais parte da comissão técnica. A nota não deixou claro o que aconteceu. A dupla se pronunciou pouco mais de uma hora depois, dizendo que não esperava ser demitido pelo Twitter, tá? O clube alega que a dupla comunicou o gerente de futebol, Glauber, que sairia assim que o jogo terminou. E a mesma decisão teria sido confirmada, né? Acho que pela diretoria e levada ao CEO Lúcio Barbosa. O Vasco foi intimado em julho do ano passado a se defender no processo da família Dias. Gente, isso aqui é bizarro, mano. Esses valores aqui, ó, é bizarro alguém ficar devendo por aí. Agora vamos falar a verdade, gente. Você já viu o clube ganhar alguma coisa, mano? O clube sempre tá errado. Independente se o Vasco tá certo ou não, o Vasco vai perder. Geralmente aqui no Brasil, ou até na FIFA, no CAS, todo jogador que entra com uma ação, todo mundo que entra com uma ação, gente, perde, mano. E perde feio, tá? É isso que acontece. Mano, você fica devendo 30 milhões para o treinador e o auxiliar técnico, você tá de brincadeira, mano. Você quer afundar o clube. É isso. O Vasco não vai receber esse dinheiro. Gente, o Vasco vai ter que pagar. O Vasco vai ter que pagar, simplesmente assim. Ah, mas vamos jogar nas costas da 777. Mano, você pode jogar nas costas de quem for. O Vasco vai perder isso lá na FIFA. É que eu não lembro agora se dá transferban, tá? Mas geralmente quando é jogador dá transferban, mano. Transferban ferrou pro Vasco, mano. Não contrata mais ninguém, tá? O time já tá mais ou menos. Aí se tiver transferban já era, velho. Aqui tem a nota oficial do Vasco, tá? O Vasco da Gama S.A. informa que acaba de ser notificado da decisão proferida pela FIFA nos processos movidos por Ramon Dias e Emiliano Dias. Essa decisão decorre do pedido de demissão de ambos, ocorrido dia 27. É isso que pega, gente. O Vasco alega que o Ramon Dias e o Emiliano pediram demissão. Só que é o seguinte, mano. Vamos lá. O que dá na cabeça, mano, do Vasco colocar um comunicado na imprensa com os caras no vestiário? Tipo, eles não fazem mais parte do Vasco da Gama. Gente, é batom na cueca, mano. É tipo o Vasco afirmando que, tipo assim, não, a gente mandou ele embora. Porque era o que dava a entender na época. Aí depois o Vasco começou a alegar que não, a gente não mandou ele embora, eles que quiseram sair. Vai ter que pagar, não tem jeito, tá? Aqui, ó, o Vasco da Gama SAF estuda a possibilidade de eventual recurso junto ao TAS, né? Tribunal Arbitral do Esporte. Ressaltamos ainda que há hipótese de manutenção da decisão, eventual crédito decorrente desse processo será direcionado ao pagamento de credores no âmbito da recuperação judicial, a chamada RCE, tá? O Vasco também tem, o Corinthians tem RCE, vários clubes aqui do Brasil têm RCE, tá? O que eu posso falar para vocês é que, assim, eu lamento muito os clubes brasileiros sempre se metendo em BO, mano, sempre se metendo em problema. E o Vasco era SAF. Por isso que eu falo, mano, SAF não quer dizer tudo, gente. Não é a mil maravilhas do mundo. Parece, mas não é. Parece, mas não é. Então, o Vasco, esse imbróglio aí financeiro com Ramon Dias e Emiliano Dias. Velho, 30 milhões, mano. Pô, os Dias estão coçando a mão, mano. Estão todos felizes. Quem não ficaria feliz, mano, pegando uma grana dessa? Até eu, cara, que não sou mais bobo, mano, ficaria feliz pra caramba, mano. Então, essa questão do Vasco aí, eu, de verdade, gente, eu fico vendo essas situações e falo, porra, não pode ser, né, mano? Não pode ser, mano, que aconteça